Deusas e deuses, muito bem-vindos ao primeiro episódio do mês de abril, na nossa Páscoa, né? E por isso a gente vai trazer um tema também bastante reflexivo, como todos os temas que eu e o meu super parceiro Flávio Paiva sempre gostamos de trazer, provocativos, reflexivos e de uma forma em que a gente possa debater e mostrar que é possível discordar sem deixar de gostar do outro. Flávio, querido, muito bem-vindo. Muito obrigado. Nosso brinde, né, Nosso oficial brinde. aqui. Conta aí pra gente qual é o nosso tema. O nosso tema de hoje vai ser o silêncio, na verdade, né? E que está tão em falta, assim como a gente estava comentando antes, o bom senso, mas hoje nós vamos nos ater ao silêncio, que está fazendo bastante falta aí para a gente. O silêncio confortável, né? Não é o silêncio que causa desconforto. A gente até colocou o nome do episódio como o silêncio que tu que sabe dizer melhor aí, eu já não sei Que mais. conforta, né? Que Ó, acolhe, te conforta, te acolhe ou te incomoda. Porque existem vários tipos de silêncio, né? Eu acho que é isso que a gente tem que abrir, esse leque. Até se tu quiseres ler uma pesquisa que tu fizeste que eu achei muito legal, a gente pode começar por ela. O que que tu acha? Eu acho que é legal. Eu vou ler aqui. Isso foi uma postagem que eu fiz, e fiz de fato uma pesquisa. Tem uma parte que é pesquisa, uma parte que é postagem. Mas eu coloquei assim: a palavra silêncio vem do latim silentium, derivada do verbo silere, que significa estar quieto, não fazer barulho, cessar. Silere era usado tanto para sons quanto para movimento. Descrever um mar calmo, um vento que parou, uma multidão que se cala. Existem silêncios que são pausas, respirar para seguir em frente. Silêncios que são dores ou tristezas, esses outros. Também existem os que são contemplação, um horizonte, uma paisagem. Existem silêncios que são amor. Amor não precisa de sons, mas de presença. E ainda existem os silêncios que são paz, né? E aí a pergunta é, se a gente pudesse ficar em silêncio hoje, qual deles seria o nosso silêncio, né? Então, essa é a provocação, digamos assim, como a gente Hoje, qual costuma seria o fazer. teu silêncio? Olha, eu ando numa fase de silêncio de paz, vamos dizer assim, né? Eu consigo ficar. Só que existe uma grande diferença. As pessoas às vezes confundem estar em paz com estar, vamos dizer assim, sem fazer nada no mau sentido. Ah, a pessoa não faz nada, a pessoa não tem iniciativa e tudo mais. E não tem nada a ver com silêncio isso. Né? Isso tem a ver com não ter iniciativa, ou com a pessoa realmente não fazer nada, né? Que as pessoas, mas é muito parado, é muito. Depende, entendeu? Aliás, pelo contrário, existem silêncios que são bem mais intensos do que muita movimentação, né? No meu caso, quando é silêncio, é um silêncio de muita agitação, porque a minha mente não para. É um silêncio da minha voz, mas não é um silêncio da minha mente. É um silêncio que faz com. Assim, eu não falo com as pessoas, mas eu estou conversando muito comigo. Então, é E exatamente isso, né? até onde é um silêncio que às vezes é muito produtivo, mas que também me atrapalha muito, porque eu não consigo silenciar essa mente Uhum. para poder dormir, para ter um sono reparador. Eu acordo na madrugada pronta para uma maratona, Sim, né? Então, sim, assim, é um ritmo também bastante acelerado. E eu lembro, acho que é uma palavra que a gente pode associar, que para se relacionar com qualquer pessoa, né? Em sim, qualquer tipo de relacionamento, a gente precisa primeiro estar bem com a gente, sim, sem ser dúvida. inteiro, né? Eu lembro que a primeira terapeuta que eu fui, assim, na época da faculdade, logo Uhum. que tu engata ali o primeiro semestre de psicologia, que tu acha que tu tem todos os transtornos, Sim, então é obrigado a ir para uma terapeuta, né? E ela batia nessa tecla comigo. Solitude. sim, sim. Assim, curtir a tua própria companhia, que eu acho que é muito nessa vibe que tu tá. E que não tem nada a ver com, tá sem fazer nada, não tá te relacionando com ninguém, não Não tem tá. iniciativa, quer que a vida fique numa calmaria e tal. Calmaria, a calmaria boa, sim, mas isso não quer dizer não fazer um monte de coisas também, né? Sim. É só se distanciar um pouquinho, vamos dizer assim, para enxergar melhor as coisas e ter. E um dos melhores silêncios que a gente estava conversando antes aqui é exatamente o silêncio quando a gente está com alguém, quando a gente ama alguém. Quando as duas pessoas estão juntas, elas estão em silêncio e isso não traz nenhum desconforto. Pelo contrário, traz serenidade, traz paz, traz presença, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, se seja a relação não está boa e tal, o silêncio pode ser ensurdecedor, como a gente diz, né? Exato, Pode ser exato. terrível, né? Quando Então, já tá na derradeira ali, que daí tu já, ou qualquer houve uma coisinha. briga antes, como tu citou, ou Sim. enfim. Então, aí ele pode ser terrível, assim, ele pode ser uma coisa que realmente seja ensurdecedor, como eu disse, né? Eu tenho um pouco assim, não dificuldade com o silêncio. Eu acho que essa frase que no amor, o silêncio deve existir o silêncio, porque na verdade a presença importa mais, É isso, né? né? E presença
Eu fiquei pensando aqui, eu posso bater uma boca, eu posso divergir do meu marido, deu um BO, mas se a gente tiver que falar sobre o filho, a gente vai ter Sim, que interromper aquele silêncio sim, para se emprestar para os papéis de pai e mãe claro, exatamente. e retornar para aquele silêncio. Uma das coisas que eu tive muita, não dificuldade, mas que eu tive que aprender, porque eu nunca tinha tido uma relação tão longa, Sim, e principalmente de casamento, quando tu sim, sim. une de fato É as vidas. estruturada totalmente, É. exato, né. E aí é uma coisa, eu tinha muita dificuldade com silêncio, eu pensava: "Será que tá tudo bem? Sim, Será que tá tudo certo?" sim, Porque eu morava sozinha, então o que que era o meu normal? Eu encontrava uma, 2 vezes na semana, exato. final de semana. Uhum. Daí sempre tem movimento, É sempre isso. tem agito, sempre tem um jantar, sempre tá, e agora aquele momento que o outro só quer ir lá pra sala ler um livro. Eu pensava assim: "Meu Deus, como é que eu vou habitar?", entende? É. Era uma coisa difícil, Mas ainda é. por isso e hoje em dia, o que que acontece? Por que que também me veio esse assunto, o silêncio, né, à cabeça? A gente vive um mundo tão ruidoso, entendeu? E, portanto, tão confuso, porque onde tu tem Uhum. ruído demais, tu não tem clareza, isso é matemático, não sou eu que estou dizendo. Então, assim, a gente vive um mundo tão ruidoso, que parece que o silêncio é um problema necessariamente. E não é, existem coisas hoje, por exemplo, em tanto input, tanto ruído, tanto estímulo, tanto o grande luxo, se tu for ver, o lifestyle e tal, Uhum. das pessoas que têm grana, das pessoas que ou que querem se posicionar dessa forma, é exatamente tempo. Tu ter tempo, né. E se tu tem tempo, existe uma possibilidade grande de tu ter silêncio, ter paz, ter tranquilidade, que é tudo um pouco associado, digamos assim, né. Eu Então, acho que é esse é convite, né. isso, veio muito por essa coisa de ruído do mundo. O mundo está muito ruidoso, só que as pessoas e até uma outra coisa, um paradoxo que outro dia eu estava pensando, que é, a gente nunca esteve com tanto recurso para se conectar com as pessoas, e a gente nunca teve tanta dificuldade para se conectar de fato com as pessoas. Não é para mandar um WhatsApp, para falar, para enfim, isso é fácil. Agora, para se conectar verdadeiramente, a gente está muito mais distante do que quando a gente tinha muito menos tecnologia e recursos do que isso, entendeu? Para ver como o ruído pode confundir. Se a gente não se afastar, não se distanciar e não olhar um pouco as coisas, isso pode ficar extremamente confuso, né? Até me veio algumas cenas que eu já, sempre observava, né, eu e meu marido, a gente sempre comentava sobre isso, assim, vai num restaurante hoje, o casal tá jantando, cada um no seu celular. Então, né? E aí é um silêncio ruim, Pô, porque, eu penso né? assim: "Tia, tu sai de De casa, casa ainda tu por cima. gasta, né, que daí tu vai Sim. gastar, tu pra ter uma noite romântica com teu marido, com a Uhum. tua mulher, com o teu case, não interessa, e tu fica lá, cada um no seu celular". Como a gente vive a sociedade da performance há muito tempo, existe um falso entendimento de que para performar tu tem que estar fazendo o tempo inteiro muita coisa, entendeu? Uhum. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E tem gente até que meio que se droga de fazer tanta coisa. Ou seja, para a pessoa não ficar com ela mesma, portanto, o silêncio dela provavelmente seria angustiante, né? Uhum. Ela acaba começando a engatar uma coisa na outra, entendeu? Então ela está sempre em altíssima rotação, em altíssima atividade. E por isso que eu disse. E aí parece que a pessoa que em algum momento quer ficar em silêncio, ou quer ficar quieta, ou não quer fazer, ou quer curtir, parece que aquela pessoa, não, mas é uma pessoa muito parada, é uma pessoa que não quer fazer nada. Não, não é isso. É que se a gente analisar que todo esse ruído está a serviço de uma angústia, de um problema, como tu disse, Uhum. primário lá atrás, entendeu? Ele está a um serviço de uma coisa ruim, que ela tem que ser resolvida na sua causa de origem, né? E não Exato. usar justamente todo esse ruído como droga, que é o que está acontecendo. As pessoas têm muito, né? E aí, tanto assim, está vendo também. Por que que tem toda essa onda, que já faz muitos anos que existe, né? Das pessoas gostarem de coisas antigas, né? Por exemplo, eu vi agora recentemente que os fones de ouvido estão voltando com tudo, né? Sim, e os maiores, inclusive eu me sinto péssima, né, com aqueles que, como eu transpiro muito, aquilo me deixa, claro, veda é Sim, maravilhoso, tu não escuta nada da rua, mas assim, é uma, pra mim, incômodo, sim. mas é o que a galera usa. Não, e os fones de ouvido com fio estão voltando, Com sabia? fio. É, exatamente, porque tem uma pegada, tanto eles são muito bons, realmente eles captam menos ruído do que os fones Bluetooth, mas assim, tem uma pegada. Primeiro, por que que a gente está revisitando tanto o passado, né? Exatamente porque o passado ele tinha alguns pilares de bons ou ruins, tá? Não, eu não estou dizendo, o passado era Claro. maravilhoso. Não, não é isso. O passado tinha coisa boa, tinha coisa ruim, o presente tem coisa boa, tem coisa ruim. Uhum. Então, por que que a gente está, não é nem revisitando, está buscando meio desesperadamente coisas do passado, entendeu? Porque o presente está deixando a desejar em muitas coisas, especialmente nessa questão de certezas, ou pelo menos. Então, se tu for ver,
nunca se vendeu tanto vinil quanto atualmente está se vendendo. Aham. Retornou o fone de ouvido com fio, né? E inclusive ele está sendo usado como uma peça também de estilo, vamos dizer assim. E é muito engraçado, para quem como eu viveu justamente o oposto disso, né? Aham. Bom, ter um fone de ouvido com fio era um atraso, era tudo mais, para Aham. ver como as coisas são relativas, entendeu? Então as pessoas se atordoam, fundamentalmente se atordoam. E é muito engraçado porque tem esse contraponto. Parece que se a pessoa não se atordoa, ela é uma parada, ela não quer fazer nada, Se aplasta. é um plasta, ela não quer fazer nada. Não é verdade, a pessoa quer fazer, entendeu? Só que talvez, vou falar por mim agora, queira enxergar um pouco melhor o que ela vai fazer, queira entender por que ela está fazendo aquilo ou por que vai É. fazer. E Acho que esse é o ponto. eu tenho momentos em que eu escolho. Claro que hoje eu posso me Sim, dar claro, este isso é luxo, muito né? importante. Acho que assim, já vivi momentos muito enlouquecedores, Sim, mas faz parte da vida. Todo mundo tem que fazer uma formação, né? exato. Assim, tu passou pelo menos por isso. Então, assim, tu acorda muito cedo, tem que trabalhar, né? Tu não é herdeira, né? Não é Não é herdeira, herdeira, então assim, exatamente. tu tem que trabalhar, aí tem que estudar à noite, aí depois tu volta. No meu caso, sempre tinha que ler todos os dias, porque Sim, psicologia é sim. muita leitura, muita leitura, muita leitura. E eu ainda, o que que fazia? Das 11 à meia-noite, eu ia na academia, que Uhum. era o horário que eu tinha. Sim, sim. Então, assim, era uma loucura, e eu dormia bem pouco, e foi aí que o meu corpo entendeu que eu não precisava de Hum. tanto sono. Sim, Tanto é que eu acordo pontualmente entre 15 para as 4, 4 horas ou 4h15, sim, perfeito. né? Mas o silêncio hoje é assim, dia de gravação, eu tô numa vibe. Claro, não, mas isso é normal, né? Aí, mas eu sempre faço o seguinte, no dia posterior, eu só marco coisas a partir de um determinado horário. Sim, sim. Porque eu preciso de um sono mais profundo, Mas mais sim, reparador. Eu preciso de um tempo sozinha em casa, sim, né? E é um sozinha, bem sozinha, assim, parada assistindo uma série, porque a série, ela me faz o quê? Eu desconecto dos meus pensamentos e foco ali. sim, exato, Então, exato. é um silêncio necessário. E isso, na própria relação, tem gente que não tolera. Então, assim, eu Tem gente que dei a fica sorte. desconfortável, né? Eu dei a sorte de casar com um cara que já naturalmente é quieto Sim. e tolera muito bem esse silêncio. Sim, porque Então, isso ele tem muito respeita o de outro. personalidade, realmente. Não é que É. não tem certo ou errado. E eu acho isso, claro que tem muitos momentos do dia ou fases da vida que a gente precisa atender, precisa fazer muita coisa. Então não é Vai ter que assim. performar. Em algum Claro, momento tem tu que vai performar, ter que não, e o entrar. mundo demanda mesmo. Então eu não estou fazendo aqui uma ode a gente ir todo mundo para uma caverna e ficar tudo em silêncio, porque não existe, o mundo não acontece assim, né? Sim. Não é nada, aliás, pelo contrário. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma energia danada que eu estou sempre fazendo coisa, entendeu? Aham. Só que isso não quer dizer, o problema é como eu disse, é a coisa original, a causa original, ou se isso é uma inquietação que está te fazendo ficar desassossegado, né? Então, bom, aí sim tem que enxergar, olhar, ver o que está, que isso não te permita ficar em silêncio, porque assim como eu faço muita coisa, tenho muita energia, tem muitos momentos que eu gosto de ficar parado, entendeu? Eu vou para a beira do Uhum. rio, eu vou para a beira da praia, eu vou, enfim, algum lugar, faço uma trilha, algum lugar que eu fique parado e que fique exatamente essa paz, assim como tu acabou de narrar, entendeu? Cada um tem então não tem a ver, o mundo realmente demanda da gente, né? Seja como mãe, como pai, como profissional, como amigo, enfim, o mundo realmente demanda da gente, a gente precisa imprimir um ritmo forte. Só que isso, de novo, não pode estar a serviço, não pode ser uma droga praticamente, né? Ele não pode ser uma drogadição, tem que ser alguma coisa que a gente faça e que a gente possa estar nos dois modos. Isso. Modo mais agitado, modo silêncio, que é o que você estava falando que está fazendo, né? Eu acho que isso é encontrar um equilíbrio, né? É, Porque exatamente. não tem como a gente fazer, por exemplo, assim, ó, vamos pegar um exemplo que a gente estava escutando aqui, né? Tu tem uma relação, aí no Uhum. término ali da relação tá aquele silêncio horroroso que qualquer coisinha que tu fala já vira uma super merda, já Corta o ar não. com a faca, né? Como a gente diz, né? Boa, É, gostei. É tipo assim, e aí tu fica com aquela marca de que um silêncio é uma coisa é ruim, ruim, claro, tá? A naquele coisa momento está tá sendo mesmo, né? naquele momento, sim. Mas daí quando tu tem uma outra relação, tu precisa ressignificar isso para não entender que daqui a pouco aquele silêncio que é confortável, ele é um silêncio ruim ou Exatamente, derradeiro, né? exatamente. E eu acho que E sabe tem. que eu li um negócio muito interessante, eu vou fugir um pouquinho do assunto, Não, mas mas vai eu lá. citei essa frase antes, que os residuais de relacionamentos anteriores, tu citou o caso do silêncio. E um muito comum, que a gente até já falou aqui, é que as pessoas vêm com muitos gatilhos, muitas questões assim, né? E aí eu li uma frase que eu achei muito boa, né? Que o amor não acontece, não tem como acontecer no modo defensivo. Eu achei espetacular essa frase, Verdade. entendeu? E ele tem que ter, portanto, presença, em alguns momentos vai ter silêncio, sim, né? Mas ele tem que ter presença, né? Então, eu Que é o que as vejo. pessoas não estão fazendo, Não né? estão fazendo, né? Porque aí depende de conexão.
de Para ter conexão, de silêncio disposição, em Isso. primeiro lugar, que é sempre aquela história, né? O amor é para os dispostos, né? Não para os opostos, é para os dispostos. Então, tem que ter disposição, ou seja, bom, eu estou, primeiro, com condições, né? Também, às vezes, a pessoa não está legal e está tudo Tá certo. tudo bem, Tá tudo bem, né? Mas eu estou com condições. E tenho interesse em fazer alguma coisa aqui, construir alguma coisa aqui, investir e tudo mais, né? Enfim, esse é um ponto, né? De tal forma que, porque tem, né, na própria relação, tem momentos e modos, digamos assim, né? Vai ter o modo mais parceiro, vai ter o modo mais romântico, vai ter o modo mais de construir alguma coisa, enfim, todos os modos, assim como a gente na vida exerce 500 papéis, digamos assim, né? Eu Tem acho que é momento, normal. eu digo assim, tem meses assim que tipo, ai, tá mais quieto, tá mais Exato. não sei o que, já tem meses que tipo, vamos lá, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos jantar, sabe? Ou até dentro de uma mesma semana, Sim, exatamente. oscila tudo isso. O mood, como a gente diz, varia, né, drasticamente. Exato. Eu sou uma pessoa, por exemplo, porque tem pessoas, né, o Celton Mello, tô falando sério? Eu acho que sim, tá? Ele faz umas reflexões ótimas, é ele, Maravilhosa, e com ele tem uma certeza. sobre silêncio, inclusive. Tem uma, ele estava num programa de TV e ele chega a fazer uma cara assim, ele diz, o Hum. silêncio, sabe quando ele parece que ele está sentindo. Então eu ouvi ele falando, ele é uma pessoa que ele diz que ele tem necessidade de acordar devagar, de ficar em silêncio, de não ficar conversando com ninguém, e aí lá pelo meio-dia, ou seja, ele precisa de uma curva grande, ele aí sim vai para a vida e está tudo Essa certo, fui eu em entendeu? 25 anos. Saía Então, pra trabalhar, mas assim, não me dá bom dia. exatamente, né? Então, ele é uma pessoa que tem essa característica. Eu gosto de acordar com tempo. Eu acordo muito cedo também, como tu sabe, né? Então, eu gosto de acordar com tempo, né? Isso não quer dizer que necessariamente eu tenho que ficar em silêncio, mas para fazer as coisas com calma, porque aquilo que tu estava falando, por isso que eu me lembrei, de presença, tu falou em termos de presença. Eu gosto de estar presente, mesmo nas coisas Pras tuas banais que a gente coisas. faz. Pode ser nas coisas banais. Fazer um café e tudo mais, tu viver aquele momento que tu tá ali, entendeu? E depois, claro, viver os momentos com as outras pessoas, né? Porque senão, da maneira que eu tô falando, vai parecer que eu só quero viver sozinho, não é isso? Não, Então, claro. viver os outros momentos, mas presença, que é aquilo que a gente falou. O amor não existe em modo defensivo e nem ele requer presença, necessariamente. Se não tiver presença, não existe praticamente nada, né? A gente está falando de amor, mas Sim. não existe nada, né? Porque tu não constrói absolutamente nada, né? Mas eu acho que quando a gente falou lá nos primeiros episódios sobre o amor líquido, né? Sim, exato. A gente tá falando ainda, né, sobre relacionamentos muito superficiais, relacionamentos que não chegam nem nessa etapa da necessidade do silêncio, porque Não, as pessoas não se conectam a esse ponto, porque é difícil. Para tu fazer, e eu tô dizendo isso por experiência, assim como tu disseste: "Ah, eu gosto de fazer tal coisa", eu gosto, e o meu marido ele já sabe, ele fala sim, assim: "Cara, quando tu não dorme de manhã, sim, tu é um", e realmente. sim, Então por isso que eu falei, teve um momento da minha vida em que não havia escolha, sim, sim, sim. necessidade, vai trabalhar, vai Vai, claro, estudar, vai exato. fazer o que todo mundo A faz, gente faz o que precisa fazer, né? ralar, É isso exatamente. aí. Hoje, depois de X anos, eu pude já fazer uma mudança de carreira, eu já trabalho exatamente com o que eu, né, entendi Sim, também nessa trilha toda aí, o que eu gosto de fazer, que me dá tempo de pensar, de programar, de entregar sim, algo com propósito, que eu me via muito assim, trabalhando, 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 e assim, as empresas, inclusive as empresas, até sim. trazendo para um relacionamento corporativo, as empresas têm muito de repetição e pouca profundidade. Acho que o ser humano, de um modo geral, tende a isso, assim, se tu for pegar, claro, as empresas, o ambiente empresarial, o ambiente corporativo, então, ele vai muito por aí. Claro que determinadas atividades requerem repetição, mas elas Claro. não necessariamente excluem a profundidade, que é isso que tu está falando, entendeu? Pelo contrário, elas podem, inclusive, ser bastante ricas nisso, vamos dizer assim. Bom, tem repetição, mas em alguns momentos eu faço um distanciamento necessário para daí gerar um aprofundamento, né? Porque o aprofundamento que te permite a reflexão junto com o silêncio, mas aí que tu vai questionar, bom, para aí um pouquinho, mas por que mesmo que eu estou fazendo tudo isso aqui que eu estou fazendo? Essa é a grande Uhum. pergunta sempre, né? Tipo, eu estou indo para algum lugar com tudo isso que eu estou fazendo, ou eu só Aham. estou Ou fazendo, só no automático. como eu brinco, né? Vai caminhar para fazer um vento, né? Você está caminhando para fazer um vento, né? Se é só para caminhar, e se tu quer só caminhar Não. para fazer um vento, tá tudo bem. O Mas que eu, desde que tu saiba que tu tá fazendo só porque Exatamente. O que que tu eu quer. noto é isso, assim, ó, tu falou assim, bom, o amor líquido. Não é só o amor, as relações estão de uma fragilidade, elas estão de uma fragilidade e de uma superficialidade, de um modo geral. Se tu pegar qualquer coisa, se tu pegar leituras, pegar qualquer coisa, as pessoas leem a manchete ou elas e se relacionam na manchete também. Ou seja, Isso. né, elas ficam ali naquela camada superficial que não aprofunda. E é óbvio, aprofundar é risco, né? Sempre, necessariamente. Sempre. Mas é o risco também de dar certo, né?
Mas Tem o risco de dar então, errado e existe o risco de dar certo. Mas as pessoas, seja porque viveram experiências anteriores ruins, ou enfim, elas preferem uma teórica zona de conforto, que é uma enorme zona de desconforto, né? Na verdade, é um imenso sofá desconfortável que é. elas ficam sem se mexer, daí aí sim, né? Ficam sem se mexer. Porque dá trabalho. É isso que tu falou. Relacionamento dá trabalho. É que Só nem educar que filho, né? Criar, botar no exatamente. mundo, qualquer um Botar no mundo bota. qualquer bota. Agora, dá trabalho. Só que assim, dá trabalho e pode ser muito bom também. Então, não é só trabalho. Esse é o ponto, né? E as pessoas, eu noto assim, existe uma camada de superficialidade e eu já falei sobre isso, inclusive. Eu falei sobre relacionamentos, mas do meu ponto de vista se aplica a muita coisa. Um baixo capital de investimento em qualquer coisa das pessoas. Não falando de Uhum, dinheiro, falando uhum. de investimento mesmo da pessoa. Emocional. Como tu disse, aprofundar. As pessoas parece que querem viver na superfície, mas aí tu não chega a lugar nenhum, não. Tu vai ficar É, boiando ali na superfície. sabe que eu lembro, assim, muito claramente, logo que eu conheci meu marido, ele dizia assim, ai, mas é assim, ó, tu é um furacão, tu é uma coisa assim, eu digo, mas mar calmo não faz bom-marinha. Uhum. Pra fazer. O que que eu tô Sim, querendo dizer? Pra construir um relacionamento, né? Nesse ponto, o meu irmão sempre, até ele falou num episódio, que ele sempre me considerou uma mulher muito fazedora. sim. Tipo, vai lá e faz. Então, assim, cara, eu quero construir uma relação, eu preciso moldar o negócio no início, Claro, não, eu acho que é importante. Aí sim, sabe? Então, ali é uma coisa que não é o momento do não é silêncio. momento de silêncio, aí é momento de fazer realmente. Exato. Aí, Vai. quando tu Mas, de organizou, novo, fazendo como tu mesmo disse. Ah, tem que moldar no começo e tal. É fazer para chegar a algum objetivo, com esse objetivo claro, entendeu? óbvio. Meu interesse é tentar chegar nesse objetivo aqui com esta Uhum. pessoa. Portanto, eu vou fazer tais movimentos, vou tentar ver. Enfim, aí existe E eu um acho que norte. quando a gente fala da questão do silêncio e dos relacionamentos, os próprios relacionamentos das pessoas com elas mesmas está superficial, Sim, sabe? sim, Estão sim. superficiais. E por isso que eu te falei, as pessoas elas engatam uma coisa na outra, elas acabam, vamos dizer assim, fazendo uma coisa, uma depois faz outra, Não sem reflete. e não nem dá tempo para refletir. A pessoa sai de uma coisa, faz outra, nunca para, entendeu? Portanto, ela não consegue entrar em contato com ela mesma, né? E não quer É, dizer que entrar, e provavelmente, se ela entrasse em contato com ela mesma, ela não ia ficar muito confortável. Provavelmente seja isso. claro, E não porque é que ela a tá pessoa seja negando. ruim, é porque alguma coisa deve estar incomodando e tudo mais. Por que que existe o luto, né? Que a gente chama viva o luto, né? É um tema mais Exato. pesado, mas ele é fundamental e entra e dialoga muito com o silêncio. Porque tu precisa, exatamente para que aquilo não fique para sempre dentro de ti, elaborar, processar aquilo ali, entender que aquilo é um processo e tal, e fazer como eu, por exemplo. Meu pai morreu faz 23 anos, tá? No começo é uma saudade muito difícil, muito dura, ele foi um pai maravilhoso e tudo mais. Vai indo, vai indo. Hoje, quando eu me lembro do meu pai, eu me lembro com uma saudade muito boa, na verdade, entendeu? Então, faz parte desse processo. São Isso. processos, as coisas são processos, e é isso que as pessoas parece que deixaram de entender. Para fazer um processo, tu também demanda tempo, tu demanda Uhum. energia, investimento e muitas vezes silêncio, né? Claro, não, Mas e não tem, a uma gente coisa tá que eu penso assim, eu lembro muito, né, eu estava conversando hoje com a Manu, que é quem faz minha maquiagem, né, sim, aliás, um beijo pra Manu. A gente estava conversando justamente sobre isso, assim, ela estava dizendo: "Não, eu vou viajar e eu tô indo, tipo, fluida, assim, vou deixar sim, acontecer", deixa né. acontecer. E eu falei pra ela: "Eu vivi muitos anos assim, e Sim, foi muito legal". claro, Eu te digo, assim, que grande parte do êxito do meu casamento até o momento eu devo aos momentos em que eu me permiti, ser a Kelly e viver somente com a Kelly e fazer as coisas que a Kelly estava com vontade. Então, assim, eu já tinha mapeado pra mim, sim, coisas que mulheres não se permitem, né, e eu acho que sempre é um convite, a gente tá na Páscoa, a ressurreição, vamos pensar que a gente, tem que a gente está sempre ressurgindo de algumas coisas em vários momentos da nossa claro. vida, né. Mas eu fazia uma coisa que à época era agenda de papel, né, Sim, claro. sim, claro. E eu tinha lá Conheço vários bem, conheço bem. eu tinha vários cases lá e tal. Sim, E na minha cabeça eles eram classificados, eu já sabia o perfil. sim, Então, tipo assim, coisas que talvez mulheres não façam e é um convite, né. O homem tem vontade de transar, ele dá um jeito, né. Mulher não pode querer. Eu tinha isso: "Bah, hoje eu tô afim", uhum, né. Aí eu: "Bah, mas hoje eu tô afim de sexo, eu quero ir uhum, lá", entendeu, assim, ó, me resolver, ficar e ó, beijão, eu não quero conversa, sim, não quero um jantar, não quero carinho, então tem que ser o fulano. sim, Porque esse aqui é prazer garantido seu dinheiro de volta, entendeu, e uhum, não tem muito assuntinho. Ah, tem outro momento que eu já tô mais afim de um jantarzinho, um negócio mais e eu já sabia. E sim, isso me ajudou a entender também o perfil, mais próximo de alguém que, se algum dia eu fosse casar, sim, eu queria ter do meu lado. claro, é Então, eram verdade. vários perfis, na verdade,
em uma pessoa, porque não são só momentos de fala. O Gerson fala muito isso, assim, tu não te aguenta, né? Segunda-feira é o teu limite pra ficar em casa, tu tem que sair. Sim, Eu sou de fato da rua, mas sim, porque eu sou da noite. sim. Então, mas não é balada. Eu quero sair pra jantar. Assim como tem final de semana já é totalmente diferente. Eu quero ficar em casa, quero fazer uma comidinha pro meu marido, pro meu filho, quero curti-los enquanto ele faz um drink pra mim. Mas na semana, como tem muita demanda, Sim. ou é o filho, ou é reunião na escola, ou tem que ver o tema, porque são as rotinas. E ainda hoje eu estava dizendo para uma pessoa que estava dizendo para mim assim, mas é que, a vida e tal, aquilo, e eu disse, olha só, a vida é feita de rotina, É, total. E ela é necessária, inclusive, para organizar as para coisas, né. organizar, mas Se eu senão acho a que gente não organiza, tu não né. pode por exemplo, a pessoa disse assim, é porque eu tô com tantos gatos, não sei o quê, porque adotou uma gata, e aí ela ficou, emprenhou, enfim, tá com, sei lá, 6 gatos, tá? Sim, Eu disse: "Bom, uma coisa é tu eventualmente dizer: a rotina ela é maçante", ela é. claro, em muitos casos é A cansativa gente mesmo, não vive mas só mas ela é de necessária, absolutamente necessária. exato. E aí eu disse: "Mas daquilo que tu escolhes, tu não pode reclamar porque virou rotina, foi uma Claro, escolha". foi uma escolha, exatamente. As rotinas que nos são impostas, né, bom, aí tudo bem. Agora, as escolhas que a gente faz são escolhas, afinal de contas, né. E eu lembrei de uma passagem do Mia Couto, do escritor, né, moçambicano, que ele fala sobre gentileza, que é uma coisa que a gente já falou aqui também, e aí eu fiz uma associação justamente com, o tempo, a pausa e o silêncio, porque até mesmo para tu ser gentil, tu tem que te distanciar um pouquinho, porque a gentileza eu acho que ela conversa ali com a empatia, digamos assim, Uhum, né. Se tu uhum. fazer alguma gentileza. Ele tem uma passagem, deixa eu ver se eu localizo aqui, mas ele tem uma passagem, ele tem, bom, frases maravilhosas, ele é um escritor maravilhoso, mas especificamente sobre gentileza, tá, ele tem uma conversa que eu gosto muito dele, porque ele Vamos combinar que tá faltando bastante gentileza, né. então, olha aqui, ó. Então ele diz assim, ó: "Toda gentileza é um ato de amor. Gentil é aquela pessoa que passa pela vida de outra, toca-o com leveza, onde ninguém mais pode ver", né. Eu acho maravilhoso, né, me acolto Lindo, a frase, super e profunda. e é super profundo e tem a ver com silêncio, se tu for pensar, entendeu. Isso, quando eu leio, ou seja falando aqui, mas, eu penso de um jeito silencioso isso aqui, né. Isso tem uma coisa de calma nessa fala aqui, Claro né. que tem. Muito interessante. Eu E achei te muito convida para um silêncio. exatamente, ele te convida para um silêncio, acho que define muito bem. É um convite para um silêncio, um convite para tu te distanciar, silenciar, no caso até fazer uma gentileza, mas é isso, porque eu noto que tá esse ruído. E assim como tu disse que mar calmo, né, não faz, bom marinheiro, também é o famoso, usando outra alusão náutica, né, nenhum vento é bom se tu não sabe para onde tu tá indo. Essa é a mesma situação em termos assim, bom, é aquilo porque tu disse: "Olha, eu defini, eu quero uma relação, eu vou me movimentar nessa direção", né. Se tu não soubesse disso, os ventos jamais te levariam a algum lugar, Total, né. Tem total. acho que é no não, é Pequeno Príncipe? Não, que tem, como eu chego, né, qual é o caminho que eu faço? Bom, depende para onde tu quer ir, né. Eu não me recordo agora se qual dos contos que é desse, tá. Tá. Mas bom, para onde tu quer chegar? Ou seja, o que que tu quer fazer? O que que tu quer construir? Aonde tu quer chegar? Com quem tu quer estar? Sei lá. Qual é essa definição que tu falou com relação a relacionamento, mas serve para qualquer coisa na vida, entendeu? O que que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu quero chegar? Ou com quem eu quero estar? Que escolhas eu quero fazer? Falou em rotina, a rotina tem isso, né, na verdade. São escolhas que tu fez, assim como outras escolhas que a gente faz. Claro que a vida tem, a gente está falando de uma parte da vida que a gente pode escolher, que a gente tem autonomia sobre ela. É óbvio que tem uma grande parte da vida também que a gente não tem autonomia, que a gente se vê forçado a fazer, se vê forçado a resolver. São Ok, fases. tudo bem, mas a gente está falando, existem as famosas variáveis controláveis e as incontroláveis, a gente está falando aqui das controláveis, das que a gente consegue, né? Portanto, ficar em silêncio é uma coisa possível e ela é sim controlável, né? Porque tem muitos momentos que, pelo menos para muitas pessoas, parecem incontrolável e não é. Dá para ficar E em silêncio. necessárias, né. Eu Exatamente. vou chamar um break aqui, já que até pra gente ter um momento de silêncio, que na verdade a gente nunca consegue, porque a gente se vê pouco. A gente já construiu uma amizade, mas a gente se vê pouco, acaba se vendo aqui, ou falando, trocando ali, falando pelas redes. Mas eu vou chamar um break pra gente molhar o bico aqui, voltamos em seguida, tá? Ela sempre dança. Linda. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG.
Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar? Se a Soul TV é gratuita. Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Ela sempre dança. Linda. Na verdade, a gente estava aqui conversando como que a gente gostaria de finalizar esse episódio com tudo que a gente trouxe para vocês, e é sempre com uma proposta de um gostinho de quero mais, porque é uma visita, então a gente está fazendo um convite para vocês. Esse episódio, né, como eu falei, eu trouxe a questão da Páscoa, sempre é um momento de ressurgir em todas as áreas das nossas vidas, e nesse momento é um convite para tu pensares no teu silêncio, em qual silêncio tu estás. Ele está confortável? Que bom. Ele tem presença? Maravilha. Ele não está confortável? Então vai lá e visita. Essa dor, ela é uma dor necessária, porque para crescer a gente tem que doer, entendeu? É um processo necessário, mas tu sai disso outra pessoa. Tu sai literalmente uma pessoa renovada. Então, o meu convite é para isso, né? Observem os silêncios e não fiquem em silêncios que são desconfortáveis ou que magoem vocês, mas respeitem principalmente o silêncio de vocês antes de qualquer coisa, porque este sim conecta com vocês, e é o que mais importa. Vou deixar que o Flávio encerre, que ele me trouxe esse tema top. Eu acho que o silêncio, como a gente está falando, né? Como nós estamos Páscoa e tal, que é um momento de renascimento, eu acho que justamente o silêncio tende a preceder um renascimento, entendeu? Então, como tu disse, existem vários tipos de silêncio, eu mencionei aqui também, e que a gente trabalhe esses silêncios para que tenha um renascimento de alguma coisa realmente que viceje, que seja, né, alguma coisa extremamente positiva. Que faça É isso. sentido para vocês. Que faça sentido. Que bom. Mais um episódio concluído com sucesso. Sim. Obrigada. Obrigado. Deusas e deuses, é isso. Uma feliz Páscoa para vocês e felizes renascimentos, porque a gente está sempre renascendo. Beijos e até o próximo. Thank you.